Birra. Até onde vai a birra e onde começa a falta de respeito e falta de educação? Eita, é um tema muito polêmico, né? Mas foi muito pedido por vocês lá no meu Instagram. Como assim, Thaís? Eu posso pedir vídeo para você pelo Instagram? Pode. Se você ainda não me segue, já segue lá. Eu vou deixar aqui o meu Instagram e também vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você não me segue, vai lá. Todos os dias tem conteúdo gratuito, tira dúvidas e você pode conversar comigo direto por lá, tá certo? Mas assim, por que esse tema foi pedido principalmente essa semana? Porque se você usa a internet, se você usa a rede social, se você assiste vídeo no YouTube, é muito provável que você tenha visto uma cena da princesa Kate, né, com seu filho o príncipe Louis, que ele com uma crise de birra. E a gente teve praticamente duas defesas, né? Uma na defesa de que isso faz parte, é uma birra, toda criança faz birra, inclusive o príncipe. E outra linha, né, defendendo assim, não, mas isso é falta de limite. Imagina se ele faz isso na frente de todo mundo, imagina o que ele faz em casa. Você não viu? Você não sabe do que eu tô falando? Eu vou deixar aqui para você um pedacinho do que aconteceu, tá? Um pedacinho que tá rolando por aí, por todo lugar. Bom, mas é importante a gente entender que assim, viralizou o que ele estava fazendo de errado, né? Mas depois o contato de carinho que ele teve com a mãe também não apareceu, né? Só viraliza ali o que interessa muitas vezes. Mas assim, é importante que vocês entendam que eu não vou analisar aquela situação em si. Por quê? Porque eu não conheço aquelas pessoas. Eu não sei que situação é aquela. Ai, Thaís, mas ela agiu de maneira correta. Ai, mas o que acontece? Eu não conheço o contexto por trás de tudo aquilo. Então não dá pra gente simplesmente pegar um recorte e falar, tá errado, tá certo, ele não tem limite, ou ele tem limite, ou aquilo é só uma crise de birra. Não dá. Por um simples fato de ser um tirado daquilo. Mas, Thaís, e o que ela fez? Foi certo? O que ela fez? Ela tirou a mão dele para não deixar ele bater nela. Isso tá certo, a gente não pode permitir que a criança bata na gente. O melhor a se fazer, o que é o melhor a se fazer numa crise de birra? É tirar a criança dali, né? Então, tira a criança, acalma a criança, quando acalmar, volta pro ambiente que vocês estão, quando a criança estiver mais calma. Mas é provável que naquele momento, né, era uma comemoração do reinado, né? Acho que 70 anos do reinado, da coroação da rainha. Eles não podiam sair daquele lugar, né? E pensa, ela estava sendo filmada. Qualquer coisa que ela fizesse poderia ser bom, poderia ser muito ruim para ela. Então ela teria que tomar cuidado com tudo que ela fizesse. Se ela saísse dali, vai saber quantos julgamentos ela receberia. Eu não sei se ela podia sair dali ou não. Então é importante a gente entender isso também, né? O contexto que eles estão inseridos é muito diferente do nosso contexto. Então, vindo para o nosso contexto, a gente poderia sair do ambiente, acalmar a criança para sim voltar para aquilo. E sempre analisar. A nossa criança, ela está em algum momento de aquelas habilidades, necessidades básicas estão sendo atendidas? Primeira coisa que a gente faz numa crise de birra, analisar, ela tá com fome? Tá com sono? Tá cansada? Tá com dor? Alguma dessas coisas não está sendo atendida? Isso é muito importante porque essas coisas podem desencadear sim crises de birra, fome, sono, cansaço, principalmente a criança que não sabe explicar se ela está sentindo isso. Isso pode sim desencadear uma crise de birra. Outra questão, aquele ambiente para ele é uma criança de 4 anos. É muito chato. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes a gente quer que uma criança se comporte em um ambiente de adulto. Em um ambiente que até para o adulto às vezes é um pouco difícil de ficar lá. Mas o adulto entende a importância daquele fica. Por exemplo, se você levar seu filho para uma palestra de um tema que você gosta muito, você acha mesmo que ele vai ficar quieto o tempo inteiro? É chato. Não é legal para a criança. A gente precisa entender qual é o ambiente estimulante para aquela criança, onde é legal ele estar. Ah, mas eu tenho que ir, eu tenho que levar ele. Então leve atividades que ele possa fazer, que possa ali distrair, que possa entreter ele, para que ele não fique ali cansado daquilo. É provável que também ela não pudesse fazer isso naquele ambiente, naquela situação, mas é uma dica que eu sempre dou para vocês, tá? Mas então, o que eu quero falar no vídeo de hoje é birra, é falta de limite, até onde vai um, até onde vai outro, tá? Se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like aqui, já se inscreve nesse canal. A gente se encontrou pelo esse mundão da internet, a gente não pode se separar mais. Então me segue no Instagram, já deixa aqui seu like e se inscreve, tá certo? Bom, vamos lá então. A parte que defendeu, isso tem que ser uma criação com apego, tem que ser uma criação com respeito, a criança faz birra, isso é normal, faz parte do desenvolvimento da criança. Isso é verdade? É verdade. Toda criança vai ter seus momentos de birra. Por quê? A birra é um processo do cérebro mesmo.
neural. Por quê? É como se a criança estivesse aprendendo a lidar com as situações. Então, ela se sente o cérebro da nossa criança, é importante a gente entender isso. O cérebro da criança não está completamente desenvolvido. Vai ser completamente desenvolvido lá pelos 25 anos, mais ou menos, tá? Então, o cérebro maduro na relação é o nosso. Isso é muito importante de você lembrar, não se esqueça disso. Por quê? Porque você vai ter que ter a maturidade para lidar com seu filho naquele momento. É você a pessoa madura, não seu filho. Não espere maturidade da criança, quando ela tem que vir de você, tá? Então, o cérebro da criança, ela vem com a parte mais rudimentar pronta. O que é essa parte rudimentar? É essa parte que fica bem aqui atrás, tá? É uma parte que vai falar sobre sobrevivência. Então, por que o bebezinho chora tanto quando ele tá com fome? Por que ele chora tanto quando ele tá sozinho? Porque ele tem medo de não sobreviver. Como se ele estivesse em risco de vida mesmo, tá? Quando a gente tá num processo de birra, o que acontece? O nosso cérebro, para ele funcionar bem, para ele planejar, essa área aqui precisa conversar com essa área aqui, que é a área mais nobre do cérebro, que é a última a ser desenvolvida. Ela começa a ser desenvolvida lá pelos 4, 5 anos, mas ela vai ser desenvolvida para o resto da vida. Até com 25 anos ela vai estar em desenvolvimento. Essa área neocórtex vai planejar, que vai pensar antes de agir, que vai ter autocontrole, certo? Quando eles estão ali se comunicando, mas quando acontece alguma coisa errada, ou a criança está com fome, ou a criança está cansada, ou tem um sinal ali que não está bom para ela, que ela não está se sentindo bem, o que acontece? Como essa área do cérebro da criança não está completamente desenvolvida, a área rudimentar, que é a área que está desenvolvida, toma conta. Então é como se a comunicação fosse cortada, a comunicação de uma parte com a outra é cortada, e essa área rudimentar toma conta. Quando essa área rudimentar toma conta, o que acontece? Eu procuro por sobrevivência. Quando eu procuro por sobrevivência, o que meu cérebro faz? O que ele ativa automaticamente? 2 processos, ou fuga ou luta. Então, ou eu vou fugir daquilo, ou eu vou lutar naquele momento. E aí acontece de crianças que correm, que choram, que entram em desespero, ou crianças que batem, que brigam, que chutam. Então, acontece esses dois polos, tá bom? Então, isso justifica o comportamento na birra. Isso faz a gente entender que no momento de birra, realmente, a criança pode chutar, pode bater. E não é intencional. Não é porque ela quer te machucar. Não é porque ela não gosta de você. Não é porque ela não tem educação ou não tem limite. Mas é porque ela realmente o cérebro dela foi tomado. Então, você pode perceber que depois que a birra passa, é como se naquele momento o cérebro daquela criança tivesse sido desligado. E ela não entende direito o que aconteceu, nem ela sabe te explicar o que aconteceu. Então, conversar com a criança no momento de birra não funciona. Você pode tentar pôr limites, você pode tentar fazer o que você quiser. Naquele momento, não vai funcionar. É importante você entender que naquele momento, a parte que pensa do cérebro dela foi tomada. Não tem essa comunicação. A comunicação está cortada. O que funciona é a parte rudimentar, luta e fuga. Ele quer se sentir protegido, ele quer ter certeza que ele vai sobreviver. Como que o cérebro da criança vai ter certeza disso? Quando você se conectar com aquela criança verdadeiramente, olhar para os olhos dela, dizer que você está ali, oferecer um abraço, oferecer um acolhimento, oferecer um copo de água, se afastar do ambiente que tem muita gente. Por que eu falo de se afastar do ambiente que tem muita gente? Pela simples razão de que quanto mais pessoas estão à volta, mais pessoas estão olhando, mais pessoas estão julgando. Quando a gente é olhado, quando a gente é julgado, a gente se sente mais acuado, a gente se sente mais com medo. E aí vai da reação de cada um, atacar mais ou se defender mais. E a crise de birra só vai piorando. E outra coisa que também acontece que piora é a nossa reação como adultos. Quando a gente se sente julgado pelo olhar dos outros, é muito provável que você não acolha o seu filho como você gostaria, não se comporte com o seu filho como você gostaria. Quando você está num ambiente mais tranquilo, então, por exemplo, meu filho deu uma crise de birra no meio do shopping ou no meio do supermercado. Vai atrás de uma gôndola, vai num cantinho perto do banheiro, um cantinho que esteja mais tranquilo, agacha na altura do seu filho, olha no olho dele, mostra que você está ali. Oferece um abraço. Ai, Thaís, meu filho não aceita abraço nesse momento, não adianta. Eu ofereço, ele fala que não quer. Respeita. Se possível, senta do lado dele ou fica ali paradinho do lado dele e fala, filho, quando você precisar, a mamãe vai estar aqui, o papai vai estar aqui, né? Quem tiver com a criança. Eu vou estar aqui para te ajudar. Você quer água? E vai ajudando a criança a se acalmar, tá? É isso que você pode fazer no momento da birra, tá?
Então, a birra faz sim parte do processo de neurodesenvolvimento da criança, faz parte, toda criança vai fazer birra, algumas crianças menos, outras mais. Isso vai depender da personalidade de cada um, tá? Mas todas vão fazer birra, isso é normal. E no momento da birra, é isso que você pode fazer. E se você dá uma olhadinha nos vídeos da Kate, é isso que ela tá tentando fazer, tá tentando acolher, tá não deixando a criança bater, isso é muito importante, você não pode deixar a criança te bater, tá? Mas não tem muito além disso que você pode fazer, só esperar seu filho se acalmar, tá bom? Ah, Thais, mas como eu vou identificar o que é birra, o que é falta de limite, o que é desobediência, o que é falta de educação mesmo? Então, isso é muito importante. E aqui eu quero entrar num tema que é muito importante. Hoje em dia, ainda bem, todo mundo conhece a criação com respeito, muitas pessoas conhecem a criação neurocompatível. O que é isso? É levar o cérebro da criança em consideração na hora de educar ela. É considerar a criança outro ser humano importante e digno de respeito. E a criança é um ser humano digno de respeito. Ela merece e ela deve ser criada com respeito, certo? Então a gente deve educar a nossa criança com todo o respeito que a gente puder. Mas quando a gente entra nesse caminho de educar com respeito, de educar com dignidade, de olhar para aquela criança, de olhar para o desenvolvimento daquela criança, levar todo o desenvolvimento em consideração, muitas vezes algumas pessoas acabam por não entender isso e deixar a criança um pouquinho sem limite. De falar, eu pergunto a opinião da minha criança, aí eu deixo ele resolver as coisas. Só que a gente acaba que não ensina habilidades para nossa criança. Então, quando a gente leva o cérebro da criança em consideração, quando eu entendo o que ela está passando, quando eu acolho, eu não deixo de ensinar. E aí vem uma metáfora muito importante que eu gosto muito. Quando a gente está educando os nossos filhos, a gente precisa considerar que as crianças são a água de um lago, de um rio, sabe? Que vai correndo. A gente não pode ser a pedra que está ali no meio só para atrapalhar e causar percalços e causar mais sofrimento e não ajudar em nada. Mas a gente também não pode não existir naquele rio. A gente precisa ser como a margem. Porque a margem que ela vai fazer? Ela vai dar os limites ali possíveis e vai deixar aquele rio crescer, ir até o mar. Mas ela vai estar ali margeando, vai estar sempre junto, vai estar sempre do lado, acompanhando o crescimento desse rio. Nós, como pais, o que a gente vai fazer com essa criança? A gente vai acompanhar essa criança, vai mostrar até onde ela pode ir, mostrar essas limitações, mas vai acompanhá-lo até que ele possa ser a melhor versão dele mesmo, tá? Então é isso que a gente vai fazer, vai ensinar habilidades para essa criança. Thaís, meu filho, quando ele faz birra, não adianta eu ensinar para ele na hora da birra alguma coisa. Não, realmente não adianta. Mas, por exemplo, eu posso ensinar para ele antes, sempre antes. Então, filho, olha, às vezes a gente fica bravo, não fica? Eu também fico brava. E tá tudo bem ficar bravo, sabia? Mas é muito importante a gente entender algumas coisas. Quando eu tô brava, eu não posso bater no outro. Eu não posso quebrar as coisas. Isso eu não posso fazer. Mas o que eu posso fazer? E aí você vai junto com a criança achando alternativas do que você pode fazer. Eu posso pedir sua ajuda, eu posso pedir um abraço, eu posso tomar um copo de água, eu posso contar até 10, eu posso bater numa almofada, eu posso bater forte pé no chão, eu posso dar uma volta para me acalmar. Eu posso correr, eu posso andar de bicicleta, enfim. Achar alternativas em conjunto que você pode fazer. Ah, eu vou falar isso uma vez, meu filho vai aprender? Não. Você vai falar várias vezes para o seu filho aprender, porque a criança aprende por repetição. E aí, quando a sua criança estiver numa crise de birra ou numa crise de raiva e for bater e for quebrar alguma coisa, você vai impedir para que isso não aconteça. Ai, mas meu filho às vezes bate mesmo, faz parte do desenvolvimento, tudo. Ok, pode ser uma crise de birra, mas você não vai deixar ele bater. Ele precisa entender que isso é um limite. Que bater não pode, que bater tá errado. E não é assim, ah, filho, bater é feio. Não, bater é errado. Bater machuca. Bater vai machucar o outro, vai deixar o outro triste. Isso você não pode fazer. Você tá bravo? Eu entendo. E tá tudo bem tá bravo. Você vai acolher o sentimento, mas você vai direcionar a atitude. Isso é muito importante. Não é porque faz parte do desenvolvimento do meu filho ele ter crises de birra, não é porque faz parte do neurodesenvolvimento normal da criança ter crises de birra, que você vai simplesmente deixar ali a onda rolar e vai deixar, ah, tudo bem, faz parte do desenvolvimento. Quando ele tiver 10 anos, ele vai estar melhor. Não, se você não ensinar ferramentas para o seu filho de como ele pode ser uma pessoa melhor, de como ele pode lidar com a própria raiva, com a própria frustração, ele não vai aprender sozinho.
Se eu não ensinar para o meu filho o que ele precisa fazer, como ele pode se acalmar, se eu não for um exemplo para ele, ele não vai aprender sozinho. Ele não vai chegar com 10 anos e vai se comportar melhor. Pelo contrário, ele vai continuar da mesma forma, ou até pior. Por quê? Porque ele não aprendeu o que ele tem que fazer. Então é muito comum, infelizmente, quando a gente vê pessoas falando, eu sigo a educação com respeito, eu sigo a educação XYZ, de falar assim, mas isso faz parte do desenvolvimento, deixa ele. Não é assim que funciona. Eu preciso respeitar, sim, eu preciso acolher o sentimento, sim, mas eu preciso mostrar quais são os limites. E aí eu vou fazer isso dando exemplo, dando alternativas, acolhendo, mas quando ele estiver numa crise, eu vou também impedir. Impedir que ele bata, impedir que ele quebre. Isso é muito importante. A criança está em pleno desenvolvimento. Ela precisa de você como guia para isso, para ela entender o que ela está sentindo e para ela ser mostrada para que caminho eu vou, até onde eu posso ir. Daqui para trás eu não posso, daqui para frente, onde que eu posso ir? O que eu posso fazer nesse momento? A crise de birra nada mais é do que um pedido de ajuda, viu? Eu estou aqui sendo inundado por diversos neurotransmissores aqui, por diversos hormônios do meu cérebro. Eu não sei o que eu posso fazer, eu estou estressado. O que eu posso fazer? Me ajuda, por favor. E aí você vai lá, você acolhe aquele sentimento, você ajuda a sua criança a se acalmar e depois você vai ensinar ali. Como eu falei, você pode correr, você pode respirar fundo, você pode tomar água, você pode abraçar. E você vai repetindo isso até que faça sentido para sua criança, até que ela vai entender. Criança aprende por repetição. Então você vai precisar repetir várias vezes. Então a birra faz sim parte do desenvolvimento da sua criança. Sua criança vai sim fazer birra. Mas o comportamento que ela vai ter, aí vai depender muito da sua orientação, de guiar a sua criança. Então assim, meu filho está no parquinho. E aí ele não gostou de alguma coisa que aconteceu e ele foi bater no amigo. Mas faz tão parte do desenvolvimento, né, coitadinho? Fazer o quê? Não é coitadinho fazer o quê? Realmente faz parte do desenvolvimento, mas eu não vou deixar que ele bata no outro. Porque não é porque faz parte do desenvolvimento dele que o outro precisa apanhar por causa disso, né? Eu vou ensinar para ele, filho, não pode bater. Bater tá errado, bater machuca o seu amigo. Você não gostou do que aconteceu? Tudo bem. Então vamos se acalmar, eu vou te ajudar, vou te dar um abraço, vou te dar um copo de água. E aí você vai conversar com seu amigo. E eu vou ensinando para ele, dando soluções. Eu não vou focar no problema daquilo. Isso é muito importante. Quando a gente está lidando com uma crise de birra, quando a gente está lidando com a educação num todo. Eu não vou focar no problema, mas tá vendo? Você bateu, não pode fazer isso. Não, filho, eu entendi que você tá com raiva, eu entendi que você não gostou do que aconteceu, tá? O que a gente pode fazer para consertar isso? O que a gente pode fazer para que você se sinta melhor e resolva a situação? Você pode conversar. Você pode fazer isso. Meu filho ficou muito nervoso porque ele não queria emprestar aquele brinquedo, aquele carrinho, que ele gosta muito. E aí o menino pegou. Antes de sair de casa, já previ nas situações também. Como eu falei antes, você é o cérebro desenvolvido na situação. Então você também tem que pensar e planejar as coisas que vão acontecer. Então eu vou descer no parquinho. É provável que tenham outras crianças lá. Se meu filho descer com um brinquedo, é provável que outras crianças queiram ver aquele brinquedo, queiram brincar com aquele brinquedo. Então já posso antecipar, filho, você vai levar esse carrinho? Vou. Você vai querer dividir com seus amigos esse carrinho? Não. Pois é, outras crianças vão estar lá e vão querer ver. Será que vale a pena você levar esse? Ou você pode levar outro que você gosta de dividir? Não, eu quero levar esse. Tá bom. Então vamos escolher um outro brinquedo, que é o brinquedo de dividir? E aí ele leva outro brinquedo de dividir. Ou então, não vou levar esse, vou escolher outro. Então, ótimo. Então, escolhe outro, que é um brinquedo que você pode dividir. E você já antecipa essa situação para que isso não aconteça, tá certo? Para que essa crise de birra não aconteça. Então, o que acontece que, assim, qual é o limite da falta de limite e da birra? A birra sempre vai acontecer. A birra faz parte desse processo de neurodesenvolvimento. O limite é a questão de você ensinar para o seu filho até onde ele pode ir e ensinar ferramentas de como ele vai lidar com esse turbilhão de emoções que ele está sentindo. Você vai acolher sim, você vai mostrar para ele que não tem nenhum problema ele ficar com raiva, mas você não vai deixar que ele bata e você vai ensinar ele e não vai deixar que ele quebre nada e você vai ensinar para ele formas de como lidar com aquilo que ele está sentindo. Então, em conjunto, você e ele, você vai mostrar para ele as ferramentas que ele tem, que estão disponíveis para ele, que ele pode fazer, e vai tirar o que ele não pode fazer. Então, é muito importante que você entenda
Porque assim, a birra vai acontecer, sempre vai acontecer. A intensidade daquilo não vai depender de você, faz parte do desenvolvimento do seu filho. Mas como ele vai aprender a lidar com tudo isso, como ele vai se desenvolver a partir de tudo isso, aí sim cabe a você. Como você vai guiar tudo isso, aí sim cabe a você. Não é porque você está numa educação com respeito que é ótima, que é o que eu defendo aqui, que você não vai agir porque faz parte do desenvolvimento. Não. Você vai guiar o seu filho com todo o respeito, acolhendo o que ele sente, mas dando a ele alternativas do que ele pode fazer com aquilo que ele está sentindo. Não adianta porque faz parte do desenvolvimento você deixar sua criança ali sentindo tudo sozinha. Deixa, faz parte do desenvolvimento, quando ele for mais velho ele vai aprender. Não, ele não vai. Se ninguém ensinar, ele não vai aprender. Se ninguém direcionar, ele não vai aprender. Você precisa estar ali disponível, sabendo que o seu cérebro é o cérebro desenvolvido da relação, sabendo que você é o adulto, que é de você que vai vir os ensinamentos, que vai vir ali mostrando o que pode e o que não pode, as regras, os valores. É de você que isso vai vir, é de você que ele vai aprender e vai ouvir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir, tá? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha tirado as suas dúvidas a respeito do que é falta de limite, o que é falta de respeito, o que é birra realmente, e que você consiga colocar em prática essas coisas, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá certo? Um beijo e até a próxima!